questão dos técnicos, que é a questão da flexibilização do jornal de trabalho. O que estava acontecendo? A reitoria criou um GT, convidou o sindicato para compor o GT, mas numa condição que o sindicato seria um membro no meio de 6. A Assembleia se negou a participar dessa comissão, e exigindo que tinha que ser paritário, como foi paritário em 2010. Isso aconteceu em 2000. Chegou a ficar no ar, Chegou em 2010, teve processo, chegou a um acordo, depois se fez diferente, mas resultou na portaria 962 que tem vigência hoje, que regula a flexibilização do trabalho. Ok? Então, o sindicato não estava aceitando participar de uma comissão em que fosse tratado como qualquer outra coisa, não. Nós representamos o servidor, a gente quer o respeito do sindicato, que trabalhar em... O sindicato tem um grupo, a reitoria tem outro, a gente tenta construir um acordo, se não der, paciência. Isso foi rolando. Em dezembro também não chegou a um acordo. O que nós propusemos no dia 13 de dezembro para a reitoria? Ó, a reitoria encaminha, faz o que ela acha bem, faz VT, faz comissão, vai fazer a avaliação da portaria, e o sindicato faz o seu, a gente senta e negocia. E foi assim que a gente encaminhou para o mês de março. Só que agora, no dia 20, quinta-feira que passou, ela entregou o ofício convidando para atender aquilo que a gente já queria lá desde setembro. Então, quem está atrasado é eles. E aí, então, convidaram para ser 5 representantes do sindicato, 5 representantes da reitoria. Nós estamos, então, com o compromisso de encaminhar os 5. Fizemos o convite e as pessoas não confirmaram ainda. Nós já temos o GT criado. Então, com relação à flexibilização do jornal de trabalho, está andando um processo e a gente espera que continue do jeito que está, ou melhor. A gente não quer mexer, não quer piorar. Né? Então, esse é um informe que é importante e a gente conclama a se manter aqui, né? Atento, que em algum momento nós vamos chamar uma discussão aqui, pelo menos convidar as pessoas interessadas que estão discutindo o assunto. Né? Ou junto com a reitoria, ou só o sindicato. Então, está andando. A ideia é que está lá no grupo, se trabalha com um horizonte de 4 meses, e aí vamos ver qual vai estar. Não pode prever, se a reitoria quiser. Se a reitoria quer nos dividir, ela pode até tentar e conseguir, mas não vai ser com o apoio da sindicato. Qual é o problema? O problema é que há uma tendência, há uma sinalização de que, embora a reitora já mudou um pouco o discurso, de que teria flexibilização para quem atende diretamente ao banco. Isso não pode existir. Não dá nem para discutir, a gente até conversou aqui. Não. Tem um plano, assim, de que campos não estão flexibilizados hoje? Nós queremos levantar isso. Não tem isso ainda? Esse pode existir, eu não sei de memória. Tem. Os campos, né? Novo? Não, o Gaspar está flexibilizado. Aqueles que trabalham 3 turnos e têm condição de flexibilizar, flexibilizou. Gaspar, por exemplo, é 19, flexibilizou. Itajaí está flexibilizado. Itajaí está flexibilizado. Garopaba, estava lendo com o Marcos, a diretora negou, certo, provavelmente, viu a pressão, foi conversar com a reitora, voltou atrás. Vai flexibilizar. Vai flexibilizar em Garopaba. Então, Caçador, pelo que eu sei, não está. Né? São Miguel não está. Né? Xanxerê não tenho. A gente vai ter que... Essa informação nós vamos levantar. Mas uma das primeiras coisas que nós vamos fazer. Nós vamos levantar isso lá no dia 16 de abril. Tá? Então, estava dando um informe a respeito da flexibilização. Ok? Então, é algo que está andando, que é importante a gente estar atento. Seja professor, seja técnico objetivo. Esse assunto diz respeito à vida da escola. Embora diretamente os técnicos objetivos. Ok? Um outro assunto que foi tratado em dezembro, em termos de desdobramento, que é importante que a gente lembre, né? Que teve outro agora, que é vinculado à carreira docente. Por exemplo, lá em dezembro já tinha pronto, quem acompanha a carreira docente sabe que teve 2 avanços na carreira docente. Ou seja, se regulamentou a possibilidade do professor, não tem professor aqui, então, você bem rápido, tá? Né? Se a pessoa não quer vir, o professor pode progredir para ser professor titular, só que isso precisava ser regulamentado. Então a gente fez uma caminhada com um acordo com a reitoria e na Assembleia do dia de fevereiro a gente aprovou a proposta e a proposta foi aprovada. E aí, na sequência, foi baixado o regulamento do reconhecimento de saberes e competências.
Foi dia 21 de fevereiro, aí já tinha o GT criado, São José estava fazendo parte, e teve reunião do Conselho Superior ontem, e nós fomos à reitora propondo que não fosse votado sem, pelo menos, a categoria do conhecimento. Aprovar um regulamento que diz respeito à nossa vida, em que o professor não teve a oportunidade, pelo menos, de ler e se manifestar, dizendo que tem um espaço para se manifestar, houve acordo, então vai ser apreciado. Aí eu estava lendo ali, eles mesmos definiram o calendário lá. Ótimo que definiram o calendário. É menos tarefa para a gente. Né? Então a gente vem com o propósito de fazer uma discussão aqui já vai explicar. Se for conciliado lá com o GT, não tem problema. Importante é discutir o assunto. Então o RSC é um outro aspecto importante de conquista concreta, né? Porque é um reajuste significativo. Nós não temos isso, você não tem. É retribuição de titulação. Nós temos aquela qualificação de titulação. Mas nem se compara. Se os seus olharem as tabelas, nem se compara. Dos professores são muito superiores a nós. Não precisava ser assim. Ok, então esse informe. E a terceira questão, pessoal, que eu acho que estou deixando por último, que é bastante importante, que é a pauta interna de educações. Pauta interna de educações. Então, se vocês acompanharem, não saiu no informativo, mas eu mandei um e-mail, o Jorge recebeu, eu acho que mandei um e-mail junto para o... Na Assembleia do dia 20, nós aprovamos uma relação que a gente entende como pauta interna de edificações. Eu vou ler bem rapidinho para vocês, eu trouxe uma cópia, depois se o Jorge quiser tirar uma cópia aqui, a mão já, né? Mas tem que estar aqui. Aqui. Nós aprovamos na Assembleia, já encaminhamos, não formalizamos para a reitora ainda, não formalizamos porque a gente quer trabalhar o tema. Já aprovou um rol, a gente quer aprofundar, justificar exatamente o que não tem que ter aqui. O que é isso? Não é. A gente quer explicar. Né? Mas o que a gente quer aqui? Ampliar o processo de autonomia dos campos. Compreensão, não é só da diretoria, compreensão dos representantes é que as decisões tomadas, a grande maioria é tomada em nível de diretoria, ou em nível de conselho de colégio dirigente. Parece que é uma central de decisões que a gente aqui só sabe do resultado e contente, descontente. Então a gente quer mudar esse quadro. Estabelecer condições para a atuação dos representantes dos servidores nas instâncias privativas do IFES. A gente quer que o nosso representante no Conselho Superior, no CEP, no CDP, na CIS, na CPPD, tenha uma condição melhor de desempenhar o seu trabalho, articulando o seu trabalho com a categoria que ele representa. Então nós temos um representante do Conselho Superior que não tem. Ele não tem carga horária disponível, ele não tem uma forma de fazer, mandar um e-mail para todos, ou articular uma forma dele, apresentar a pauta do Conselho Superior, ou apresentar uma proposta, o segmento, discutir, e ele levar uma posição do segmento. Não, ele vai dar a opinião dele. Já é alguma coisa? Mas isso não é suficiente para a gente ter uma representação forte. Então a gente quer construir esse caminho. É uma pauta nossa. Resolver a contratação de professores de regime de 20 horas. É um problema localizado em alguns campos, mas que afeta a vida dos professores, que não conseguem ampliar de 20 para 40, por uma questão de edital de concurso, e aí o professor fica com 20 horas e não consegue dar conta de sobreviver, e fica com dificuldade de trabalhar em outro lugar, dadas as circunstâncias das 20 horas. Então, é um problema específico, mas a gente pode ficar futuro. Estabelecer uma política de capacitação para os servidores, é o que está decidido em nível nacional. Então, por que não vamos fazer por você? Já tem uma decisão. O governo que vai investir não sei quantos milhões, não tem valor. Então vamos usar. Está decidido? Tá? Então vamos fazer. Até agora não viu nada. Melhorar as condições de trabalho e infraestrutura dos campos. Essa é uma questão que tem muitos campos da expansão. Aqui, o terreno, por exemplo, é uma questão séria. Então, cada campo tem uma realidade, tem uma demanda para melhorar nossas funções. Ou seja, não brigar. Ninguém vai brigar por nós. Estabelecer uma política de relacionamento entre a CEP e a reitoria. A gente quer estabelecer um relacionamento de sentar periodicamente, de ter um fluxo de trabalho que não precisa toda hora do programa da reitora, ou vice-versa, e que a gente tenha as atividades do sindicato incorporadas no dia a dia, na vida da escola, como está dizendo para o colega ali. Estabelecer mecanismos de resolução de reivindicações específicas dos campos. Então, os campos, a gente já chegou lá, por que eu estou lendo isso aqui? Então, a partir disso aqui, a partir da conversa com a reitora no dia 16, nós começamos a discutir a nossa pauta interna de educações.
Só que nós não tínhamos condições de elaborar naquele momento a pauta específica por campus, acordada entre nós. O Joinville tem autonomia para dizer o que ele acha importante. Mas nós vamos combinar com os outros para ver o que tem de unidade. A gente sentar e articular essa pauta de reivindicações de maneira articulada com um conjunto, respeitando as necessidades. Então a gente acordou com a reitora, nós vamos sentar no dia 16 de abril em Lages, e o primeiro ponto que a gente vai conversar com ela é esse. Nós vamos reunir o dia inteiro, e ela vai receber a gente a partir das 4 horas da tarde. Então até as 4, até 3h30, a gente faz o quê? A gente tem vários assuntos para a gente conversar, e um deles é a pauta específica de personagem. É a primeira que a gente quer conversar. Ou seja, a gente vai afinar a conversa entre nós. Joinville tem a pauta específica de reivindicações, comenta lá com a gente se acerta, até para fazer defesa. Né? Então, para isso, a gente mandou, deve ter recebido uma circular, dando orientações para o encontro. A gente está pedindo que faça pelo menos um encontro em cada campo, senão porque a condição faz de manhã, uma à tarde, exatamente para nos prepararmos para esse encontro lá dia 16. A gente acha que é um encontro importantíssimo. E quando foi mandado aqui? Foi mandado na terça-feira, em e-mail. Veio do IPA. Confere, você aí que conferiu se chegou. Eu conferi para quem eu conferi com a Jaqueline, um por um. Tá? Inclusive eu pedi para botar para ti e para o Peterson. Agora, a hora que ela botou Jorge, pode ser que ela botou outro Jorge. Eu tenho que conferir. Eu não recebi. Eu pedi para depois acrescentar a diretoria. Né? Eu já tenho que fazer isso agora. Porque a gente já mandou rápido exatamente para a condição. Tá? Então a gente mandou um e-mail pedindo que cada representante faça esse processo, porque condições de transporte não vai organizar, transporte, liberação, hospedagem, é tudo por conta do sindicato ou a liberação por conta da reitoria. A gente já encaminhou isso. Ok? Então, dia 16 nós temos um encontro importante como patamar para estar discutindo a nossa pauta e discutir o nosso fôlego para a greve. A gente quer ter uma noção no outro dia, porque nós vamos chamar uma assembleia, provavelmente no dia 22, a data indicativa 22, vai depender do que vem de Brasília. Né? A gente já indicou dia 22. E o que? Dia 22, a gente quer definir nosso rumo em relação à greve e a nossa posição em relação ao RFC. Isso já é um fato. Outro, quer fazer a assembleia depois do encontro de representação. Estaria projetando um greve, alguma coisa separado da Fasura? Não. Porque a Fasura já... Isso. Já podemos entrar nesse assunto? Então, eu estou fechando esses informes e aí vamos para o dia 19 a nossa campanha salarial. Então, a campanha salarial a gente teve aqui em dezembro, tivemos aqui em fevereiro, a gente conversou, comentamos rapidamente a pauta, né? A pauta da campanha salarial e saiu o indicativo de construir a greve para abril e fazer o dia 19 de março como um dia de paralisação, dia nacional de luta e parar onde fosse possível. Então, foi um dia bastante positivo, muita gente se mexeu, vários campos pararam, uns total, outros parcialmente, né? A gente já publicou uma matéria. E aí, a Assembleia encaminhou para a gente construir a greve. A nossa Assembleia indicou para a gente construir a greve. Temos condição de começar em abril? Hoje, naquele momento, a gente não tinha condição de fazer. Nós não tínhamos os relatos, nós não tínhamos os fatos para dizer temos condição de começar em greve em abril. Sabe? Nós precisamos construir a greve. Foi isso que a gente foi dizer, vai estar dizendo hoje, ou amanhã, deve ser hoje, lá no Conselho da SEF. Então, qual é o próximo passo? Né? Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Então, nós vamos para o Congresso a discutir, vai tirar uma posição do SNASEF, e vai encaminhar a posição do SNASEF para o Fórum Nacional, Fórum Nacional das Entidades, que é a instância que organiza toda a campanha salarial dos servidores públicos federais. O SNASEF é da nossa categoria, dos trabalhadores dos institutos federais ou equivalentes, né? São institutos, né? Escolas militares, como é que chama lá? Pedro II, o INES, enfim, as instâncias do MEC que têm vínculo com a nossa carreira. Né? Então, o SNASEF vai ter essa posição, vai levar para o fórum vai tomar uma posição e vai encaminhar para as bases discutir, ou vai indicar já o início da greve. Há um consenso que a greve tem perna, eu já a minha greve. Não há consenso que a greve
Por nós não temos condição de começar a greve em abril. Nós não indicamos isso. Né? Mas aí o Congresso Nacional vai, no encontro que está tendo no SINASEP, eles vão ter uma leitura. Se grande maioria está pronta para fazer greve, provavelmente eles vão dar uma posição a favor. Vai depender da posição que eles têm. Né? Então, estava conversando aqui contigo, né? Qual é a ideia de calendário que nós vamos ter? Vai ter SINASEP, fórum, vai vir um retorno para a gente. Né? Vai vir um retorno. A gente vai fazer uma assembleia, vai encaminhar uma assembleia, ou para a gente dizer, entramos em greve agora, ou indicamos para quando vem em greve. É isso que a gente vai fazer. Por isso, essa assembleia é do dia 22. Eventualmente, ela pode ser antecipada, se tiver uma demanda, né, nacional que tem prazo, se tiver um outro calendário. Porque o nosso calendário é o seguinte, aí é a minha cabeça. Né? Se a gente não fizer greve em maio, a condição do governo negociar é fazer greve. A gente está convencido. Não há outra alternativa. Ou faz a greve ou faz a greve. O governo sentar e negociar essa pauta, que ele pode rapidamente comentar, né? Pode não, tem que responder. E a ideia é a seguinte, nós temos até 31 de maio efetivamente. Claro que podemos fazer greve durante a Copa, durante o processo eleitoral, mas, do ponto de vista, a gente tem esse senso para saber. Então, para arrancar alguma coisa do governo, é a greve começar agora, meados de abril, final de abril e maio. E botar o governo na parede para negociar. Então, a greve não tem muito o que conversar assim. Bom, nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos parar 2 dias na primeira quinzena e vamos fazer a greve. Então, a coisa pode estar nesse pico. Como eu não tenho essas informações. Então, em relação à FASUBRA. A FASUBRA é uma entidade do sindicato, né? É uma federação que representa os técnicos ativos das universidades, mas também representa outros segmentos de universidades. Né? Também eles têm outros segmentos. E a FASUBRA tem a sua pauta, como o SANSESP tem a sua pauta. Então, aquilo que for comum, provavelmente em relação à carreira, a gente vai estar junto na briga. A greve da FASUBRA hoje, ela tem um rumo muito claro, que é aquela questão dos hospitais universitários. É contra a empresa, a jornada de 30 horas, é importante, nos interessa, né? Tem que apoiar. Estamos reivindicando também, né? A redução de 40 para 30, sem redução de salário. Né? E aí, se a FASUBRA vai entrar em greve no fórum, a FASUBRA tem assento no fórum, participa, né? E a gente espera que esteja junto com a gente. Se vão ter, aí é uma instância que a FASUBRA vai decidir. A ideia de fazer uma greve no setor de educação está complicada nesse momento. Ou a gente, nós e o ANES, sentamos com a FASUBRA e vamos fazer a greve no setor de educação. Pode ser que caminhe para isso. Não está fora da legislação. Há esforço nessa legislação. Então, a ideia é fazer a greve geral do servidor, porque tem esse impacto nas forças. Senão, vai ter que se ver os cenários e ver também da perna. Não sei se respondi a questão. Não, porque algumas categorias vinculadas, suas já estão em greve. Sim. Então, como se entende? Algumas categorias da suas estão em greve. Nós estamos. Se houver articulação, a greve de todos, não tem nada. Ou, inclusive, se cogitou no GS9 a possibilidade de, agora fazemos uma greve que é muito desgastante, aproveitar a Copa para fazer o máximo possível de manifestações, porque as manifestações sim vão incomodar o governo. Agora, se eu fico de greve de fome aqui, não como nada do governo, se eu morrer, é melhor. Se eu fazer uma greve de porta para dentro, pode acabar sendo um tiro no próprio peito. Com o presidente nós conversamos isso, que talvez mais efetivo, maior repercussão vai ser chamar atenção com manifestações e aproveitar o cenário da Copa para manifestações, e aí sim o governo vai descobrir que não está existindo. Ok, vamos lá. O fato da FASUBRA ter uma pauta específica não quer dizer que, indeterminadamente, a gente alargue essa pauta, sentar as direções do sindicato, vocês continuam com a luta de vocês e acrescentam essa luta, ok? Chega um acordo, isso já aconteceu várias vezes. Isso aconteceu. Um segmento estava em greve, o SANSESP já começou a greve, a FASUBRA veio junto participando da negociação. E vice-versa. Né? Já entramos na carona da FASUBRA e vice-versa. O ANES já entrou na carona do SANSESP e nós entramos na carona. As circunstâncias, às vezes, isso. Então, o fato de ter uma greve específica da FASUBRA, não há impedimento dessa greve ser ampliada, incorporar a pauta geral ou incorporar uma pauta específica de educação. Então, isso não está fora de cogitação. Né?
como sempre o governo atende a Fazul. E ela pode recolher o time e enfraquecer nosso movimento. Né? Então, a respeito da nossa pauta de reivindicação, eu vou tentar entrar objetivamente no que foi levantado aqui, para responder, né? Assim, ó, definição da database. Vocês não levantaram esse questionamento, mas tu respondeu muito propriamente ali. Você já tem ciência. A bandeira aqui, que não é muito clara, definir a database, ela, assim, como está, define a database. Mas e daí, qual é a consequência? Né? A consequência disso é que se normatiza um processo negocial que não existe hoje. Essa é a grande importância da gente ter a database. Os servidores públicos têm que protocolar, têm que fazer passeata, têm que fazer greve, o governo central negociar. Porque nós queremos que, independente de ter greve por fator A, B ou C, que a greve não é só por causa disso, pode ter outras situações que gerem um motivo de paralisação para defender uma causa. Agora, nós fizemos greve para negociar nosso prejuízo salarial. Não deveria haver necessidade disso. Deveria estar normatizado o processo negocial de reposição de perdas e discussão de reajuste. Política salarial. Isso que está explicando. Veja, a gente não consegue traduzir para a população que ele certamente vai apoiar. Não porque não apoia esse tipo de coisa. Né? Política salarial permanente. Tendo o processo de negociação, fica muito mais fácil a gente estabelecer um mecanismo de ter uma política como tem hoje a política de salário mínimo. Hoje já se tem perspectiva, já se sabe quando é que vai ser em 2000. Tem uma política de salário mínimo estabelecida, com critérios, com estudo. Por que não tem para nós? Poxa vida. Quem faz a máquina pública funcionar no âmbito federal são os servidores. Então, se eles têm valor, têm importância, por que não há todo um planejamento para dar condição, né, de extensionar e dar condição de trabalho e dar mais qualidade? É uma disparidade infernal e ilegítima. Porque um servidor está iniciativo do Ministério da Educação ganha menos do servidor administrativo de qualquer outro ministério. Qualquer outro ministério, se você se dá no trabalho de olhar a tabela. Nós não ganhamos acima. Pode ser que mudou alguma coisinha. Pode ser. Quando eu acompanhava mais de perto, quando eu estava em nível nacional, a gente tem que estar pronto para fazer argumentação, nós éramos a pior tabela. Ora, por que tem que ser a pior tabela? Tem a iniciativa aqui, TI, compras, patrimônio, não importa lá qual é a função. Por que a função de patrimônio no IFES ou no Ministério da Educação é menos valorizada que a mesma função lá no Ministério? Que é equivalente. Quem trabalha com TI aqui, faz diferente da TI lá do outro, pode mudar uma coisa, pode ser mesmo. Ou não? A prestação de serviço não é mesmo? E por que a gente tem tanto disparado? Então, essa é uma das questões fundamentais que tem uma política salarial. Se o governo tivesse vontade de acertar, acertaria. Inclusive entre os três poderes. Você já se deu o trabalho de olhar um edital do Congresso Nacional, quando sai, o salário de um motorista. Mas o motorista não tem que ser discriminado. Gente, é 10 mil, 12 mil reais. É algo fora da realidade da qual a gente vive. E a gente convive com esses absurdos. Tá? Então, isso é a reivindicação que nós temos. Que tenha uma política salarial que olhe verticalmente e horizontalmente. Ora, por que tem que discriminar o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento? Por quê? Cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolos de intenções firmados. Quais? Olha, se vocês se derem ao trabalho de entrar na parte do SINOSEF e pegar os acordos que tem lá, não tem um que foi atendido na íntegra. Eu vou destacar o último. Não. Na íntegra. Tu faz um acordo, tu assina, eu faço um negócio contigo, assino aqui, fico devendo para ti, eu tenho que pagar, ou vice-versa. Eu me comprometo a prestar um serviço para ti, ou te entregar um bem, eu faço um acordo para cumprir. Qual foi o acordo que teve agora em 2012? Teve a questão da tabela, teve melhoria na carreira, teve avanço na carreira, não lembro as duas. Não dá para dizer que ele não conquistou. Conquistou. Foi o ideal? Não. Conquista. E o governo criou 3 GT. 3 grupos de trabalho. Para integrar o trabalho, tinha que assinar o termo de adesão lá. Um termo estabelecendo as condições. Né? E tinha 3 grupos de trabalho. De quê? Terceirização. A discutir a terceirização. Nossa, é nossa terceirização. É nossa. Terceirização, democratização das dívidas. Nós é Fazul. E redimensionamento, eu tinha notado em papel. Acho que é redimensionamento.
Não chegaram a resultado nenhum até agora. Então, 5% por ano? Não, isso está na lei, isso está seguro. Não, já é pouco. Sim. Estamos pedindo que esse ano fosse 10%. Tá. Estou falando do acordo não cumprido, vamos com parte. Vamos agora fazer a coisa direitinho. Então, esse é o acordo, ele não foi cumprido naquilo, além do atendimento de remuneração, aquilo que tinha respeito à nossa vida. O governo sentou, vamos fazer um GT em 120 dias, a gente tem uma proposta. Passou-se mais de um ano, e vai enrolando, não acontece nada. Ah? Então, estou dizendo, o último. Você pega a greve de 2011, você pega o acordo de 2008, 2008 é um acordo, 2008, 2007. 2005, eu assinei. Então tinha vários dispositivos. A lei veio, mas não veio em muitos aspectos. Então a gente já não nem relaciona mais, que é o eu que tenho que relacionar, tenho que dar visibilidade, para mostrar que o governo é falso. Né? O governo falsifica quando diz que cumpriu, não cumpriu na íntegra. Tá, cumpriu a maior parte? Tem que reconhecer. Então estou dando um exemplo do último acordo de greve. Então, só para dizer, na página do ANS, na página da Azul, na página da Sociedade Nacional, a nossa aqui, não tenho certeza, a gente vai dar e escreve acordo de greve, termo de greve. Ah, não estou dizendo que não, que a gente não tem que dar informação, mas está ali assim. A gente vai olhar, conhecer o termo, verificar que tem várias cláusulas. Uma ou duas o governo cumpre, aquilo que tem mais visibilidade, que é o salário, e o restante vai indo, esquece que tanta coisa para a retirada dos PLs, MPs, decretos. Não tem um decreto que o SUSEP reivindica muito, que é o decreto relacionado à carreira docente, que diz respeito ao RSC. Então, queria mudar. Não é só retirar, é mudar. Mas que PL são? PL são PLP, projeto de lei. Não, eu sei o que significa. Quais são os projetos? Então, falando de um decreto, por exemplo. Medida provisória. Vou destacar uma que é gritante, que é o projeto de lei 4.330. 4.330. Ele tramitou até... Ele está na pauta do Congresso. Estava tramitando para ser votado. O PL 4.330. Vindo da Câmara. Conteúdo. Trata da... Não é privatização, como é que é? Terceirização de serviços públicos. Nós fizemos um GT de terceirização para definir uma política de acabar com aquelas terceirizações que tem nas escolas. Serviço de limpeza, serviço... Nós temos vários setores terceirizados aqui na escola. A limpeza é mais evidente, a vigilância. Né? E serviço não era terceirizado. Era generalizado. Todas as funções eram de gente efetiva. O governo foi minando. Foi acabando a função, foi acabando por se aposentar das pessoas, ele foi... Então, isso, o GT não funcionou. E o governo, não contente com isso, ele encaminhou um projeto de lei constitucional possibilitando terceirizar um conjunto de memória que eu tenho aqui. Serviço de saúde, serviço de sala de aula do professor, o nosso principal. Então, há um conjunto de serviços públicos que seriam de carreira do Estado. Eu não sei se precisar, porque o projeto de lei parou, a gente tem que recuperar. O governo recuou e parou. Esse é um deles. O outro projeto de lei que eu acho que é uma medida provisória, que é a regulamentação do direito de greve. Estou destacando aquilo que tem uma implicação muito grande. A gente tem que relacionar todos eles. Eu pesquisei e destaquei esses dois. A medida provisória que o governo mandou para regulamentar o direito de greve, que acaba inviabilizando a greve do jeito que está lá, e a gente não chegou a discutir, o governo suspendeu a tramitação dos dois projetos. Então, o mote é esse, e a gente precisa traduzir, concorda, Diego? Seria bom, nas verificações, colocar não só discriminar projeto de lei e MP. Tem que dizer que é. Qual é? Se não ficar algum projeto Não comunica. de lei, ninguém sabe. Concordo plenamente contigo. Essa é uma tarefa que eu estou me propondo levar. Claro que nem sempre a gente dá conta em nível nacional, mas a gente pode dar conta aqui de nós. A gente, pelo menos para nós, a gente fazer isso de maneira clara, visível, para você ler e você ter clareza.